Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós através do Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso advogado. Jesus Cristo, aquele que governa, que herdou tudo do Pai, que herdou inclusive a humanidade, e todos aqueles que se reverenciam a Ele, assim como Ele reverenciou ao Pai. Ele é aquele que vai dar conta de nós, diante do Pai. Ele é aquele que vai dizer: vinde benditos do meu Pai. A Bíblia diz, que vai ser como o pastor que separa a ovelha dos bodes, E nós temos que ser súditos da justiça pela graça, Em Gálatas 5:18 diz assim: contudo, se sois guiados pelo Espírito Santo, já não estáis subjugados pela lei. A liberdade, através da lei, ela confirmou que todos são pecadores, que todos estão destituídos da glória de Deus através do pecado, da transgressão. Mas, conforme Romanos 6,14 diz: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, Assim como João Batista pregou ali o arrependimento, Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, e eles eram batizados através do batismo do arrependimento, e ele dizia, aquele que antes de mim já estava com o Pai, vos batizará, aquele que não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o batismo de fogo, Aquele que, quando ele saiu, que foi batizado pelo próprio João Batista, que antes recebeu, João Batista recebeu já no ventre da sua mãe, através daquele encontro de Maria com Isabel, ele recebeu o poder e autoridade já do Messias, no ventre. A criança saltou, ali ele recebeu o poder e autoridade para anunciar as boas novas, João Batista ali foi o primeiro súdito da justiça pela graça. Em Romanos 7,4 diz: assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para que pertencedes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, através daquele único sacrifício, alcançou-se o elo da perfeição, e todo aquele que o segue, tem o conselheiro, o advogado, porque em Romanos 8,14 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, como ele nos diz por esses dias, aqueles que estão no mundo, mas estão como filhos bastardos, não alcançaram a graça, porque a própria lei condena, diz que fora aquela congregação de Israel, todos que estão no mundo são bastardos, E Jesus é aquele que nos torna, filhos adotivos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. E aquele que faz a minha vontade através do Espírito, que é guiado pelo Espírito e não está mais subjugado pela lei, é meu amigo, Ele é um irmão, um amigo na diversidade. 1 Timóteo 1,8 diz: sabemos todavia que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada, mas também sabemos, conforme Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, diz: obedece aquele que obedece toda a lei, mas tropeça uma das suas ordenanças, é culpado de quebrá-la integralmente. Jesus dizia ali aqueles religiosos fariseus, que eles ficavam ao sábado, guardando o sábado, o Shabat, e ele dizia: qual de vós não desamarra o seu boi e não vai dar água, a ele? Porque Jesus, assim como o Pai, ele é onisciente, e mesmo ele nasceu ali
num celeiro, né, numa manjedoura, e ele via que aquele povo ficava querendo cumprir a lei, mas não cumpria, né, porque eles não guardavam integralmente o sábado, né? Ninguém se consegue cumprir a lei integralmente e está cometido de desobedecer toda a lei. Ninguém consegue ser justificado pela lei. É somente através da graça, pelo favor imerecido, né? Jesus, né, é o alimento, é a verdade, né? Ele nasceu ali na manjedoura, ele dizia: até os vossos animais sabem onde coloca o alimento para alimentar, e vós não reconheceis, né? Jesus estava ali naquela manjedoura, ele é o alimento, ele é a verdade, ele é a vida. E Mateus 5,19 ele diz: qualquer um que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens, né, o que está se violando, será chamado menor no reino dos céus, e o que cumprir será chamado grande no reino dos céus. Jesus dizia, né, na verdade, nascido do ventre de uma mulher, né, o maior foi João Batista, mas aqui quem vos fala é maior do que ele, né, no reino dos céus. João Batista, né, ele era o maior no reino dos céus, porque ele cumpriu, ele seguia aquele que é maior, assim como todo aquele que o segue, né, embora não tenha que se gloriar de suas obras, porque as obras são do Espírito Santo, mas todo aquele que não viola, né, um destes menores mandamentos e os ensina aos homens corretamente, assim como Jesus, né, ele fez a vontade do Pai, né, e Deus lhe deu todo o poder e autoridade, né, Deus o glorificou, o santificou, né, assim todo aquele que o segue através do sacerdócio eterno, aquele sacerdócio da ordem de Melquisedeque, né, ele é aquele que peleja por nós, ele é aquele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E em mais um dia, né, seguindo o elo da perfeição. Se não fosse necessário, né, se a lei fosse suficiente, não seria necessário a nova aliança. Aqueles judeus, né, não conseguiram, muitos creram nele, né, e o seguiram, mas aqueles que não creram e não o seguiram, não se alcançou a justiça, né? Assim como aqueles que alcançaram a terra prometida, não foram todos, somente aqueles que creram, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E é pela fé, pela graça que se alcança a justiça, a equidade, né? A imparcialidade, porque Deus age na sua imparcialidade. Assim como ele permitiu que Adão e Eva caíssem no paraíso, para ele manter na imparcialidade, para que o adversário não viesse a dizer que o homem, né, como ele disse, o homem é como nós, né, ou seja, ele tem o conhecimento da ciência, do bem e do mal. Deus praticou ali a sua imparcialidade, mas também ele nos concede a graça, o favor imerecido, ele nos concede a liberdade do Espírito Santo enviado em nome do Filho, para que a gente siga desviando do mal, né? Que a gente siga simplesmente na ciência do bem, embora temos o conhecimento da ciência do mal. E assim, em mais um dia que a gente siga, né, na verdade, porque ninguém consegue ser justificado pela lei. Todos nós, né, pecamos, transgredimos. Ninguém consegue ser a perfeição, a não ser aquele que morreu ali naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele cumpriu toda a lei, mas ser humano nenhum é capaz de cumprir a lei em todos os pontos. E quando nós estamos debaixo da graça, nós temos um conselheiro, nós temos um advogado para nos defender diante do acusador.
né? Aquele que pela submissão se fez o maior no reino dos céus. E todo aquele que o segue é justificado, né, através dele, através do Espírito Santo, que é o conselheiro e o advogado. Amém, amados? Um domingo abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.